Boa tarde, graça e paz. Ontem eu falei que eu postaria um testemunho, mas eu realmente não consegui, não dei conta. Eu estava muito cansada. Há mais de um ano atrás, uma pessoa que eu confio me indicou pagar todas as minhas contas com meu cartão de crédito. Não só comprar, mas pagar contas. Assim, ficaria tudo numa única fonte. Então, eu pagaria o cartão de crédito, as coisas com cartão de crédito, depois pagaria só o cartão de crédito. As taxas eram bem pequenas, eram centavos, e eu não reparei que as taxas foram aumentando. Então chegou num ponto que há 2 meses atrás eu não consegui pagar. E o valor da minha fatura era de R$ 2.100 e eu não tinha como pagar, tentei negociar com o banco. E o banco negociava da seguinte forma: minha dívida de R$ 2.100 chegava a 9.000. E eu, impossível, o negócio de 2.100 virar 9.000, não dá. E Procon, nada, Procon dizer que o banco podia fazer o que quisesse. Comecei a pedir a oração para Deus me dar uma solução, um norte. E um colega da minha irmã, que é advogado, entrou em contato comigo e falou para mim fazer tudo pelo site, que eu vou deixar aqui embaixo, do consumidor.gov.br. Eu entrei, fiz a reclamação, deixei todos os prints, que eu estava tentando entrar em contato com o banco, inclusive antes de vencer o cartão, e eles estavam botando um juros exorbitante de que forma que eu não conseguia pagar. 9 dias depois, o banco entrou em contato comigo, através desse site, fazendo uma negociação para mim que dava, aí sim dava para pagar a dívida, saía de 9.000 do que eles queriam colocar e baixava para 2.600. Fechei, já paguei a entrada, já paguei a parcela, então agora faltam só 16 parcelas, mas cabe dentro do meu bolso, né? Eu tô terminando de pagar um empréstimo que eu fiz, né? Setembro, faltam só 2 parcelas, agosto e setembro, e a partir de outubro as coisas dão uma folgada para mim. A questão é que eu me vi de uma forma, eu fico muito agoniada, né? Eu conversando com um amigo meu, ele falou, não, calma, eles recebem lá do jeito deles, paga de uma forma que você pode pagar, desse jeito não. Porque eu falei pra ele o quê? Que eu parei de comprar comida dentro de casa e tava indo a pé pra casa de uma amiga minha, que de lá a gente pega o carro de aplicativo para ir pro trabalho, porque dessa forma fica o mesmo valor do ônibus. Então é mais fácil você andar de carro de aplicativo, chegar em casa mais cedo do que ficar enfrentando o ônibus, se o valor é o mesmo. E ele falou que não, eu falei não, eu não dou conta, eu fico agoniadinha. E de fato parei. Aí comecei a comer na comida do restaurante lá do meu trabalho, só que eu tenho um problema de estômago que eu adquiri há uns anos atrás, e eu também tenho refluxo, eu não posso comer qualquer coisa, então eu comecei a passar mal. Né? E aí eu fui para Brasília, para casa da minha mãe, comecei ganhei algumas comidas, aí fiz um monte de estoque, e um dia eu fui comer, tinha uma carne que tava com gosto ruim, gosto de gelo. Sabe quando é aquele gelo antigo, a gente tinha aqueles congeladores, que o gelo fica em cima, a gente raspava aquele gelinho para comer, aquele gosto, aquele gelo horrível. E aí Deus me chamou a atenção, né? Deus me fez lembrar do povo dele no deserto, aonde Deus o sustentou com o maná, que todos os dias, né, descia do céu para eles, mas que não podia guardar, porque senão dava bicho. E Deus me chamou a atenção, eu confio ou não confio nele? Eu tinha que aprender a depender de Deus e a confiar que ele estaria cuidando de mim. Essa história da questão do maná está em Êxodo 16, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal.
Por isso Moisés irou-se contra eles. Ou seja, quando a gente não confia em Deus, a gente começa a fazer o que eu fiz. Eu comecei a estocar um monte de coisa, porque eu falei, vai acabar a comida, eu não vou ter dinheiro para comprar, então eu vou estocar o que eu tô ganhando. Ganhei uma cesta básica, vamos estocar. E Deus falou, não. Aliás, a cesta básica foi depois, né? Que estava no estoque ainda. E eu falei, Deus, me perdoa, pedi perdão a Deus, né? Chorei, né? Entendi o que Deus falou. E eu falei, amém, Senhor. E voltei a levar minhas comidas. Comia uma vez lá no restaurante, mas, que uma vez não tem problema, mas levando da minha casa também. E aí, nesse meio tempo, a minha amiga entrou de férias. Entrou de férias. E aí foram 9 dias, porque são 15 dias de férias. Seriam 10 dias, mas foi aniversário da cidade. Então, nós não tivemos expediente, então foram só 9 dias. O que foram nesses 9 dias? Eu não tinha e não tenho dinheiro para arcar sozinha ida e volta, porque dividindo com ela fica o preço do ônibus, mas vindo e voltando não. E eu realmente tomei uma birra meio de ônibus, porque é tudo muito fechado, e eu não quis mais pegar ônibus. O valor ia ficar mais caro, tinha que pegar um cartão, é uma confusão para a gente conseguir, enfim. E eu falei, tá, eu vou a pé. Deus vai, né? E, na verdade, nem o dinheiro do ônibus eu também não tinha, porque eu peguei ele para pagar uma dívida, né? E eu falei, tá bom, ok. E agora, o que a gente faz? A gente vai a pé. Caminhar é ótimo, mas com uma bolsa tiracolo, com um monte de coisa dentro que você tem que levar para o trabalho, é outra. Ela podia até estar vazia, mas pega um copo descartável com um dedo de água e segura assim durante 10 minutos. Daqui a pouco parece que esse copo está pesando 1 quilo. Mais 10 minutos, 2 quilos, e assim ele vai aumentando. Eu acho que eu nunca descobri tanto músculo que tinha. Até a bolinha da meia machucava. E para melhorar, o meu tênis furou. Eu não sabia que tênis furava por dentro, né, naquele acolchoado. Machucou o meu pé, graças a Deus, mas graças a Deus. Eu tinha uma palmilha que eu tinha guardado. Palmilha, né, era um acolchoadinho assim, né, no calcanhar. Que quando a minha avó faleceu há anos atrás, eu guardei isso. E esse ano, inclusive, quando eu fiz uma limpeza aqui em casa, eu olhei para aquilo e falei, vou jogar fora. Eu falei, não, tá tão novinho, vou guardar, vai que precisa de alguma coisa, né? Se eu não tivesse guardado, foi assim, o meu livramento, foi isso. E aí, outra coisa que Deus me levou foi a decorar versículos bíblicos. E nessa decoreba de versículos bíblicos, Deus começou a derramar unção, derramar conhecimento, entendimento e bênçãos. O primeiro versículo que Deus me trouxe foi o Salmo 119, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, quando nós guardamos dentro do nosso coração a palavra do Senhor, fica tão firmado dentro de nós que nós não pecamos contra Ele, porque nós temos a palavra dele dentro do nosso coração, dando a nós o entendimento do que agrada ou não agrada a Ele. O segundo versículo, aqui está em Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele me deu, acho que não foi no segundo dia, eu estava já exausta, eu já não aguentava. No segundo dia eu já não aguentava mais, eu já falava, Senhor, isso é muito difícil. Sério, eu tinha vontade de chorar. Voltar para casa então era pior, porque depois de um dia de trabalho o negócio é mais complicado.
E Deus falou da perseverança dos santos e eu continuei caminhando e aí comecei a louvar a Deus, comecei a agradecer, vinham falando, Senhor, obrigado, Deus, pela tua perfeição, obrigado pelas tuas maravilhas, e fui conversando com Deus, orando. E o povo, eu hoje moro numa cidade de Goiás, o povo goiano é muito fechado e eu sou muito, conversa com todo mundo. E eu ia passando falando com Deus e quando cruzava com alguém, bom dia, graça e paz, bom dia, paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. E muitos fechavam a cara e viravam e seguia reto como se eu tivesse ofendido. E eu dizia, Deus abençoa. Outros me davam só o bom dia ou boa tarde. Outros davam graça e paz, a paz do Senhor, Deus abençoe, amém. E teve um, já no final, que foi muito engraçado, eu falei, a paz do Senhor. E ele falou, a paz, senhora. E eu tive que rir, porque eu acho que ele não entendeu o que era a paz do Senhor. Mas foram dias maravilhosos. Ao mesmo tempo que eu tinha lutas, eram dias em que eu tive uma comunhão com Deus. Deus falou tanto comigo, que foi algo maravilhoso. Em outro dia que eu estava cansada, Deus me trouxe à mente. Salmo 46, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Acho que esse dia foi o dia que o meu tênis machucou o meu pé e eu vi que ele estava todo furado. Eu tive que botar esse acolchoado. Mas depois eu fiz um outro vídeo lá no Instagram mostrando um tênis novo que eu ganhei. Deus me deu a bênção de um tênis novo, Deus me deu a bênção de uma cesta básica, eu ganhei pão de queijo congelado, eu ganhei tanta coisa, Deus foi derramando as bênçãos sobre a minha vida, mostrando que Ele vai me dando maná diariamente, Ele vai derramando sobre a minha vida o que eu preciso. Outro foi Provérbios 16:3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós devemos entregar a Deus tudo da nossa vida e Ele vai colocando tudo no seu eixo, encaixando tudo bonitinho. Teve um dia que eu estava tão cansada que eu entendi sobre o cuidado de Deus. Está no Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aleluia! As palavras do Senhor foram entrando dentro da minha mente, dentro do meu coração. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu clamei, Senhor Jesus, Jesus me ajuda, me fortalece, que eu continue conseguindo caminhar. Em outro dia, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Essa palavra está em Filipenses 4:19. E Ele foi, sim, suprindo as minhas necessidades. Em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Foram palavras que Deus foi me dando para fortalecer o meu espírito, o meu ânimo, a minha alma, para que eu ficasse forte e continuasse permanecendo no Senhor. Em Romanos 2:13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu pedi, Senhor, me justifica porque eu preciso de Ti, eu não quero ser só aquela que ouve e é simpatizante da palavra de Deus, mas aquela que pratica a Tua lei.
E se na tua lei diz que também nós passamos por coisas, na tua palavra diz que a gente não é só maravilha, temos tempos difíceis também, mas que o Senhor está comigo, então que o Senhor esteja comigo, Senhor. Aí, quer ver, cadê o outro? No último dia, foi maravilhoso esse último dia. Eu achei que eu ia conseguir ir, mas voltar de carro de aplicativo, mas não deu certo. Então, quando eu fui passando aqui, de repente apareceu aquele sol maravilhoso. Eu fiquei olhando para aquele sol maravilhoso. Senhor, aleluia, Pai, obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigada pela tua perfeição, Senhor. Que sol maravilhoso. Aí veio uma seta maligna na minha mente. E quando o sol não estiver ali, ele continua sendo maravilhoso, as coisas de Deus maravilhosas? Então eu lembrei de Hebreus 11:1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo no dia que a chuva e a tempestade, as nuvens tamparem o sol, ele está ali e ele aparecerá. Aleluia! Como foi maravilhoso! Quando eu fui já chegando perto do meu trabalho, começou a doer meus quadris, minha perna, meu joelho. Eu falei, Senhor, eu não tô aguentando. Eu tava com vontade de chorar. Eu falei, Jesus, eu não tô aguentando. Tá doendo tudo, Deus. E Deus me levou na seguinte reflexão. Assim é a vida cristã. Vai ter momentos em que você vai passar, que você vai estar desanimada, você vai estar triste, vai estar angustiado, vai estar querendo desistir, mas você tem que continuar caminhando, porque eu renovarei as suas forças. E no final você poderá falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse texto está em 2 Timóteo 4, versículo 7. E eu falei, aleluia, Jesus, obrigado, porque o Senhor renova as minhas energias, porque o Senhor renova o meu físico. E alguns passos mais à frente eu fui andando, aí passa um carro por mim, dentre tantos que passavam, e eu escutei o seguinte: tá indo para lugar tal, assim, assim? Aí eu olhei, era uma colega de trabalho, que a gente não trabalha perto, trabalhamos em locais bem diferentes, e ela estava indo para o mesmo lugar e ela me deu a carona. E eu falei, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. E então, quando eu descobri no final da tarde, com uma bolsa desse tamanho, cheia de coisa para trazer para casa para lavar, que eu precisava vir a pé e não dava conta, eu falei, Jesus, amém, me ajuda, porque eu não sei se eu dou conta hoje, quantas horas eu vou chegar para conseguir caminhar para chegar em casa. E aí eu vi aquele céu maravilhoso, aquelas nuvens lindas, 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 lindas. E eu falei assim, oh Deus, aleluia, que céu maravilhoso, colorido, aleluia, Jesus, que maravilha, Deus, Tu és um Deus perfeito, não há outro como Tu. E aí eu cheguei em casa e Deus me trouxe Isaías 25:1. Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. E eu cheguei em casa no mesmo tempo em que eu chego normalmente, 1h10. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. E se você acha que está desanimado e não vai dar conta, você vai, minha irmã, meu irmão, você vai dar conta. E você vai poder fazer como Paulo, dizer que guardou a tua carreira e a fé, e você chegou no final. Que Deus abençoe, que nossa semana seja uma bênção. E amanhã eu vou continuar caminhando até a casa da minha amiga, mas agora feliz
porque é algo que eu vou poder fazer exercitando o meu corpo. Agora no final estou te mostrando como ficou o meu tênis e como ficou o céu maravilhoso que Deus trouxe. Que Deus nos abençoe e que ao final de tudo a sua vida seja usada para glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém?